Teus e Tons. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o primeiro que a gente está fazendo, gravando e debatendo, vamos chamar assim, em 2023. A gente tirou uma pausa aí merecida para descansar depois de tantos episódios que a gente gravou em 2022. E quero começar o episódio como sempre, gente. Por favor, clica lá no curtir, segue as nossas páginas. Enfim, a gente quer chegar a 1000 inscritos aí no nosso canal do YouTube. Então façam essa gentileza para serem notificados dos novos episódios e tal. Continua quinzenal o nosso podcast, então segue lá para dar essa força para nós que geramos conteúdo. Agora sim, vamos embora. Entrar um pouquinho no assunto desse episódio, que vai ser, como sempre, eu acho que todo ano a gente faz isso, que é um pouco das perspectivas do comércio exterior para esse próximo ano aqui que temos vigente, 2023. Para isso, eu não vou falar de perspectiva de Comex no geral, eu acho que a gente vai falar mais de perspectivas voltadas para frete, porque eu tenho 2 especialistas aqui de frete internacional. E todo ano a gente acerta. Né? Já dá pra fazer um disclaimer aqui dizendo assim, cara. Gurus do Comex. Isso são só perspectivas, pode dar errado e tá tudo errado, ou pode dar sempre certo, como sempre dá, né? Enfim, beleza. Só para deixar bem claro, né? Um debate baseado no que achamos do futuro e a gente ainda não tem bola cristal, não sabe o que de fato vai acontecer. Para isso, né, para discutir tudo isso, chamei Feller e Silvano. Se vocês puderem se apresentar aí, por gentileza. Eu vou deixar meu amigo Silvano, que ele é mais jovem. Obrigado, jovem. Muito obrigado. Boa noite a todos, pessoal que vem nos ouvir, nos assistir o Teus e Tons. Meu nome é Silvano, eu trabalho na Royal Cargo, sou coordenador de pricing aéreo e atuo no comércio exterior há quase 19 anos, especificamente 10 anos na área do transporte aéreo. Show de bola. E Feller? Meu nome, como falaram, é Feller, mas na verdade é André, que é meu primeiro nome. Que nem tua mãe te chama assim, né? Meu pai me chama, beijo pai. Mas é Felipe Feller aí pro comércio exterior. Trabalho também há acho que 19, 20 anos, já me perdi nas contas. E sou gerente comercial da Royal Cargo, como compras, vendas, já passei pela navegação. Sou um cara que gosta muito de navegação, leitura, entendimento do mercado, então acho que dá para bater um papo aqui e agregar com alguma coisa. Show de bola. Bom, para quem tá chegando agora, sou o Arlon, host desse episódio, toca a vinheta e bora pro tema aí. Cara, tem uma informação aqui legal pra gente começar, que é um pouquinho sobre 2022 aqui, ó. Nós passamos por algumas situações, né? Por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, iniciada em fevereiro, China com a política de Covid-0, Estados Unidos teve bastante impacto natural, né? De problema, de tufão, fecha aeroporto, confusão. No Brasil a gente teve seca, teve enchente, cara... É um pouco de cada, mas tá bom. Enfim... A gente passou bastante coisa aí em 2022 e é interessante a gente discutir um pouco disso para chegar em 2023, né? Então, a primeira pergunta é, na opinião de vocês, quais foram os reflexos de 2022 que influenciarão os 2023 aí? O que vocês acham que de fato ficou de resquício e que vai pegar aqui para nós? Analisando o que aconteceu em 2022 e ainda com reflexo em 2023, é evidente que a gente precisa citar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é, infelizmente, uma situação que agrava não somente a localidade Europa, de forma física, de forma de abastecimento, de forma energética, mas também ela tem reflexo nos mercados globais, principalmente no valor do petróleo e na questão de embargos que isso pode gerar nas questões geopolíticas. Esse é um fato que eu acredito que seja bastante forte para 2023, se isso não vier a ter um resultado definitivo, se não vier a ter algum acordo entre as partes. E também eu acredito que toda a ressaca, digamos, do que aconteceu com as políticas pós-Covid, com os governos, né, que promoveram as questões de lockdown, de incentivo às pessoas a ficarem em casa, subsidiando os seus salários. Isso trouxe realmente desenfreou uma demanda global por consumo, e isso tem reflexo até hoje, como a gente vê no preço das mercadorias. E com isso a gente vê uma valorização muito alta do dólar,
né, gerando uma recessão global aí que está sendo bastante afetada em todos os mercados aí. Cara, engraçado citar, tu falou da guerra da Rússia, né? Uma das coisas que eu vi é conversando com a galera, eu acho que eles não entendem o real impacto, assim, né, do que a guerra na Rússia traz, assim. Pô, mas estão explodindo bomba um com o outro lá, bem longe daqui, né? Parece que em tese não daria nada, né? Mas uma das principais, eu acho que entraves e problemas que a guerra da Rússia está fazendo é a questão do preço das commodities. Antes dessa guerra, eu acho que pouca gente sabia, eu não sabia, mas tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas desempenham um papel bem importante na parte de commodities, né? A Rússia com óleo e gás, muito gás mesmo, assim, enfim, eu acho que é o primeiro maior produtor, o segundo maior produtor e o primeiro maior exportador de gás do mundo. E a Ucrânia, na questão de grãos, é tipo terceiro numa coisa, quinto na outra, no milho, na soja, trigo. Então, elevou tudo para cima, né? E a galera nem sabia que a Ucrânia, talvez... E as commodities são balizadas no preço internacional, né? Então, é bem não adianta a gente ter um mercado suficiente aqui, sendo que isso é cotado, é dolarizado, então não adianta, né? E fora essa parte do impacto nas commodities, que é mercado global, blá, 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 tem a parte do país, né? Que depois, para reconstruir, eu já li ali que é na ordem de trilhões de dólares, porque a Ucrânia não é um país pequeno, apesar de não ser conhecido tanto no mundo, assim, né? Não tem tanta evidência. Mas falando de 2022 e o que a gente tem para 2023, um pouco é saudade, que eu acho que vai ficar em 2022. Apesar dos anos difíceis com relação à pandemia e tal, na economia, tanto 21, 22 foram feitas ações para manter essa imagem, aí, vamos botar assim, né? Acho que não é novidade para ninguém, que foi feito várias maquiagens econômicas ao longo de 2021, 2022, foi impresso dinheiro até dizer chega e tal. Eu acho que 2023 começa a chegar a conta. O que eu acho que fica de aprendizado de 2022 para 2023, entrando já um pouco na parte de logística, são a parte de custos elevados. Então, assim, o que vem para 2023 é a herança que vem de 2022 do custo fixo. Foi aumentado, balizado muito para cima. Então, em termos de custos fixos, infraestrutura no geral, de atracações, aeroportos, mão de obra e tudo mais, eu acho que vem com uma herança aí de 2022, principalmente essa parte do custo fixo para 2023, e que vai ter um choque aí iminente na parte de possível recessão. Então, a gente vai ter um custo maior, aí alguns falando na parte marítima, armador diz na ordem de 30%, 50% a maior de custo fixo, dependendo do mercado. Comparado com 2019, assim, 2019, por exemplo, para a pandemia. Exato. Foi congelado muito questão de contrato em 2020 por conta da pandemia, então não teve reajustes, quase 2 anos sem reajustes. Agora, em 2022, veio bastante coisa, até pela inflação e tudo mais, tudo encareceu muito. Então, eu acho que 2022 para 2023 a gente vai herdar isso, mas também coisas boas como saber gerir uma crise, como passar mais rápido, talvez, por uma questão de desabastecimento, congestionamento. Eu acho que se aprendeu bastante em termos de logística, ou assim esperamos, né? Então, eu acho que tem um pouco disso para esse ano. Pois é, e aí, assim, uma das coisas que eu queria entrar fazendo esse paralelo entre 2022 e 2023, a gente veio de uma alta de fretes absurda, né, em todos os modais possíveis, cara, duplicou, triplicou, quintuplicou, foi indo pra cima. E agora a gente viu uma queda, assim, brusca também, muito rápida. Quais são os principais fatores? É esses que a gente conversou? Tem alguma outra coisa que tá pegando, assim, que a gente vê que esses fretes desceram por causa disso? O que vocês acham? Sim, tem um reflexo direto, principalmente no modal aéreo, que eu sempre reforço que é um modal muito dinâmico. Ele sofre total pressão até em conjunto com o modal marítimo. Então, hoje você vê uma falta de circulação global de mercadoria com a questão da inflação, você tem menos mercadorias girando, você tem uma China que ainda não voltou não se restabeleceu, não se recuperou da sua atividade econômica, desabastecendo muitos mercados, o dólar com uma elevação muito forte, sendo que Estados Unidos está hoje com uma das maiores taxas de juros dos últimos anos aí. E isso tem reflexo total nos mercados, deixando tudo muito caro. Então, para o modal aéreo, que ele
ele já por si já é um modal caro, digamos, porque ele tem toda a estrutura do modal aéreo, seja a parte da própria aeronave, de combustível, de tripulação, o custo disso é muito caro, porque hoje cerca de 40% do custo da aeronave ele é do combustível. E você tem algumas companhias restabelecendo suas malhas aéreas, porém faltam as cargas. Da onde estão faltando essas cargas? Justamente por falta dessa circulação de mercadoria que a gente teve aí da política de Covid-0, de uma inflação muito alta, de um desenfreamento aí do consumo. E também, quando começou a capacidade de ser recuperada e quando começou a voltar a questão da circulação, a gente viu o mercado com a capacidade do marítimo principalmente voltando, né? A gente viu toda aquela questão de falta de contêiner já sendo recuperada, os portos não, a gente via Los Angeles com 90 navios lá parados, tudo isso foi sendo normalizado e o modal aéreo começou a ficar, né? Tanto os navios como os aviões começaram a ter o espaço esvaziado, eles começaram a ter mais capacidade para poder fazer os embarques e companhias apostando na recuperação, principalmente da questão do passageiro. Então, você apostando no passageiro, você coloca mais capacidade no mercado, mas em contrapartida você precisa recuperar receita. Entendi. Que não está sendo recuperada justamente por conta dessa falta de mercadoria. Eu acho que a oferta e a demanda estão bem desbalanceadas, né, nesse ponto, bastante. Na questão aérea e marítima. Até um dado que tu falou da inflação, eu peguei aqui, eu fui atrás para tentar entender como é que está no mundo, né? Então, assim, segundo a Trading Economics, do G20, do grupo dos 20 principais países aí, só 4 economias estão abaixo de 5% de inflação no ano de 2022. É Suíça, Arábia Saudita, Japão e China. Esses estão abaixo de 5%, uns com 2%, uns com 13% e tal. Todo o resto, os outros 16, estão acima, então estão 5% ou mais. O Brasil está em 5 e pouco, o que é bom, né? Baseado no resto. Eu acho que é o sexto, vamos botar assim, de menor inflação do G20. Só que vai de 5% até a Argentina, que está em 92% a inflação oficial. Lembrando, né, gente? Inflação oficial não é muito que tu sente ao tu comprar um pacote de macarrão no supermercado ou abastecer teu carro, né? Ele fica um pouco mais caro, mas enfim. E pelo que eles falaram da Trading Economics, essa é a maior onda de inflação desde o início de 1990 para frente, assim. Então e foi extremamente abrupta, né? Dada a impressão de dinheiro, etc. E tal. E acho que agora a gente vai ter um certo problema aí, que caiu o frete rápido, também porque tá todos os governos aumentando suas taxas básicas de juros, tentando segurar a economia, né? Se segura a economia, não produz, não movimenta. Se não movimenta, tem espaço de sobra. O que foi engraçado, assim, né? Com essa redução abrupta do frete, foi a melhora na eficiência dos serviços, que tem lá o schedule, confiabilidade, vamos botar assim, dos schedules. Eu não consigo falar em inglês essa palavra, então só por isso é schedulability. Eu tenho um problema na língua. Mas ele teve lá em 2021, no final de 2021, nos piores momentos, lá batendo 25%, 30% no mundo. De confiabilidade. O normal pré-pandemia era 80%, 85%. Então, tipo, só para fazer uma explicação para quem está ouvindo e assistindo, a parte de cada 10 navios, né, vamos falar assim, se tem 85% de confiabilidade, 8,5% vão chegar no dia que estavam programados. A gente chegou na pandemia ao pior nível da história, né? Então foi 25%, 30%. Então, de cada 10, 7 já era atrasado. Então, isso gerou todo esse caos logístico, atrasos, congestionamentos. Isso não foi a ineficiência de um setor, né? Não foi o armador que atrasou, foi tipo todos os gargalos, problemas de Covid, mão de obra, todo o cenário que a gente passou na pandemia. Então, com a melhora que veio acontecendo no final, do meio do ano de 2022 para cá, então hoje a gente está aí chegando em 50%, 60%, se eu não me engano, agora em janeiro de 2023. Também foi melhorando essa questão que o Silvano comentou, de ter mais opções no espaço marítimo, botando a coisa no lugar, junto com, veio contra a balança, né? Tipo, a economia desacelerou no mundo todo por conta das grandes juros e tudo mais.
começou a acabar o dinheiro, de verdade, essa é a verdade, né? A galera começou a voltar pro escritório, ter mais experiência de volta, tive que gastar de novo com serviço, com viagem, com restaurante. E aí foi deixando aquele consumo de bens só exagerado, vou botar aqui. Melhor. A dislexia bate. E aí a gente teve esse queda abrupta do frete no ano de 2022, principalmente no segundo semestre. Começou o ano aí falando de um frete de IMPO de 5, 6 mil dólares, não lembro ao certo, de janeiro, para fechar o ano em 1.000, né? Então foi uma queda muito rápida, a exportação também foi caindo. E o engraçado é que foi orquestrado globalmente, assim. Então quer dizer que se algum país está ruim, todos os outros também estão, porque está todo mundo no mesmo barco, porque a Covid foi global. Então não teve um país que conseguiu segurar mais do que o outro. Todos os trades sofreram a mesma queda, quase que proporcionalmente, assim. Então essa queda explica essa parte dos serviços começaram a ter melhor eficiência, mas caiu o consumo. Então, assim, o armador agora está tendo menos problemas operacionais, mas também está tendo menos dinheiro. Então, essa é a verdade. Cara, vamos tentar dividir o bloco entre aéreo e marítimo para a gente conversar sobre essas perspectivas e ficar mais fácil. Assim, a gente teve a impressão, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, de que a parte do aéreo ela ficou muito mais popular na pandemia, né? Porque tudo estava em urgência, né? Enfim, necessidades. Então, eu lembro de ver fotos assim da galera tirando o banco de avião para deixar espaço nas cabines, nos lugares para botar carga e tal. Para 2023, ele ainda fica atrativo? Ele ainda é esse hype aí que ele estava antes? Como é que tu tá vendo isso, Silvano? Então, fazendo esse retrospecto, lá quando o modal, ele rapidamente ele já sofreu, ele já sentiu o impacto da pandemia, primeiramente com a falta da mão de obra aeroportuária, falta dos passageiros, sendo que muitas companhias tiveram até que fazer demissão em massa né, do pessoal de tripulação, do pessoal de grounding, que a gente chama, que são as pessoas que trabalham ali na operação de pátio, de pátio. E a gente viu realmente tudo que era da área médica era tudo muito urgente. Então, até governos, eles tiraram algumas barreiras tributárias e tudo mais para fomentar, para que isso tivesse uma celeridade nas importações. Então, a gente viu, com a falta de muitas companhias aéreas, algumas cedendo aviões para fazer a operação que a gente chama de cabin loading. Ou seja, que era toda uma modificação do convés de passageiros para que ela fosse adaptada para carga. Ou seja, então eles tiravam uma fileira de assentos, colocavam-se algumas caixas com tamanho pré-determinado, principalmente máscaras, respiradores, esse tipo de vacinas também, remédios. E o que aconteceu que aos poucos, né, com a recuperação, com os países vindo a serem vacinados, o fluxo internacional das companhias aéreas foi voltando. Né? Então, com isso, voltou-se espaço, voltou-se atratividade de se embarcar no aéreo, sendo que uma tarifa do aéreo, no começo da pandemia, ela estava em 15, hoje ela já está no mercado de asa em torno de 5 e pouco, vamos lá. Né? Então, a gente teve uma queda aí muito, muito abrupta. Então, hoje, o que acontece? Ele se torna atrativo, principalmente ainda pelas demandas mais urgentes. Certo. A gente vê realmente que se o importador, o exportador, ele puder fazer o seu planejamento, eu acho que tudo está ligado, Arlon, a meu ver, no planejamento. Né? Então, cargas que tenham realmente a urgência, cargas até com valor agregado mais alto, o aéreo se torna atrativo. Em alguns mercados, ele é bastante atrativo, principalmente o mercado dos Estados Unidos, o mercado da Europa, que eu quero bastante. Hoje a gente vê Alemanha e Itália, por exemplo, são os principais eixos, Inglaterra também, da Europa para o mercado Latam. Então, o frete ele já está a níveis de pré-pandemia. Ele está lá quase naquele nível de 2016, mais ou menos, um pouquinho mais alto. Eu até li, cara, desculpa te interromper, mas eu até li também que a capacidade agora de voos, enfim, de transporte de carga também está similar à pré-pandemia. Sim. Eles já conseguiram alinhar as aeronaves de volta, as companhias aéreas retomaram suas rotas, talvez mais eficientes, enfim, mas esse nível de frete e de capacidade
meio que se estabilizou, assim, pelo menos o frete ele ainda está ligeiramente mais alto aos níveis de pré-pandemia, até porque ele tem um fluxo hoje também muito alto no mercado gamer, que é um mercado que cresceu muito. Tá. Ele traz também não somente isso, mas também acessórios, ele traz... Ainda traz produto médico hospitalar? Ainda traz bastante. Muitos importadores viram a facilidade de se embarcar, né, o quão o aéreo é competitivo, então continuam fazendo né, as suas operações. Mas ainda a gente vê companhias aéreas que não estão ainda totalmente operando em as principais Iberia. A gente fala da British Airways, a própria American Airlines tirou muitas rotas. Hoje, se eu não me engano, eles ainda operam com 60% da rota de importação. Eles tiraram Boston, tiraram Los Angeles, tiraram até a rota de Las Vegas. Também essa rota era uma rota um pouco mais pontual. Sim. Mas a gente viu ainda que a própria Turkish também não tem as rotas diárias, então muitas companhias aéreas ainda não conseguiram retomar 100%. Eu até peguei uma informação aqui, eu pedi para os nossos amigos da Logcomex me trazer algumas informações, então a fonte é o Logcomex, em relação ao aéreo, e fui ver assim, um comparativo de volume transportado de 2019 a 22 e o crescimento ou queda dos volumes, né? A gente só tem dados de importação aérea no Brasil, as da Expo a gente não tem acesso, enfim. Se a Receita Federal quiser liberar para nós, para a gente saber, eu agradeço. Seria muito bom. Mas, para vocês terem uma ideia, assim, comparando 2019 com 2020, foi uma queda de 13,74% no volume. Só que de 2020 para 2021, que foi o momento de pandemia, cresceu 32%. E de 2021 até o final de 2022, cresceu mais 1% em cima desses 32% que tinham crescido. Eu não gosto de falar muita porcentagem, porque eu me sinto como a Dilma dando aquela explicação maluca dela lá, que é porcentagem sendo porcentagem. Mas, enfim, da pandemia para frente, o transporte aéreo cresceu bastante. Em 2020 para 2021, 32%, e depois 1% ainda de crescimento. Então, ele ainda é um modal que está em evidência de alguma forma. Sim, ele está em evidência, ele vai continuar até por conta dos preços que vêm. Eles vêm ainda caindo, eles vêm numa atuada ainda de terem mais um declínio, aí, vamos dizer assim. Mas logo a gente tem o chamado Summer Schedule, que a gente trabalha no aéreo, que na verdade, é uma readaptação das tarifas aéreas, principalmente no hemisfério norte, para que se haja um fomento no fluxo de passageiros pós-inverno. Entendi. Ou seja, então não é que somente no verão esse schedule ele funciona, não. Ele já é totalmente readaptado, as tarifas começam a subir para a carga, justamente para quê? Para que se haja uma maior recuperação das receitas da companhia aérea e se torne mais atrativo para os passageiros estarem viajando entre os países. Que legal, que legal. Bom saber disso. A gente já tem, se eu não me engano, a gente tem um episódio, não sei se estou enganado, sobre o modal aéreo, deve ser o número X. 51, se não me engano. Acho que, se eu não me engano, 51. Eu acho que a memória tá assim. Pós-Covid, cara. Cara, eu acho que é 51, mas tá. Até é bom que o Silvano toca o aéreo, cara, porque Summer Schedule, que é a programação de verão, é bonito falar no aéreo. O meu Summer Schedule, sabe como é que é? É cerveja dia sim, no outro também. Esse é o meu Summer Schedule. É das companhias aéreas, é para transportar pessoas. Mas assim, é legal de falar isso, porque assim, se a gente vê o hemisfério norte, são os países mais afetados por neve. Sim. Né? Então, sim. assim, há uma necessidade para que quando chega a primavera, o pessoal quer, até porque depois sair de casa, esquece né? de casa. As coisas, claro. E a gente vê como isso tem até isso tem impacto muito, o reflexo muito rápido no modal aéreo. Então é legal até para nível de curiosidade aí do pessoal que está nos ouvindo entender como é que funciona. É que tu sabe que eu admiro, né? Como tu fala. Obrigado, esses termos bonitos. Eu tenho umas informações legais aqui. Eu fui buscar informações lá na IATA, que é o órgão regulador do mercado aéreo, e ela disse que a capacidade do mercado está quase a mesma que a pandemia, como eu tinha comentado, que é pré-pandemia, desculpa, em 2019. Mas o fator carregamento, que eles têm um indicador lá assim de quanto a capacidade está sendo utilizada, o CTK, ele caiu muito ainda. Então, agora, atualmente, estão com bastante espaços disponíveis desde o segundo trimestre de 2022. Então, assim, trimestre 2 para frente. Obviamente é dependendo de rota, né, gente? Sim. Tem mercados ainda cheios. Isso aí que foi ajudando a derrubar o frete, tanto no aéreo quanto no marítimo. Mas ainda acho que, assim, no mercado aéreo em específico,
eu acho que ele ainda é muito impactado pelo marítimo, assim, porque se as quedas acontecem no marítimo, que é onde se carrega volumes. E vivemos no capitalismo, quanto mais volume, mais preço você tem, blá, 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 tudo aquilo, o aéreo ele se torna uma consequência disso. Se o frete marítimo cair muito, ele tem que acompanhar, senão ele não consegue carregar nada, basicamente, né? Eu imagino que seja assim. A não ser cargas de urgência, cargas de temperaturas que usa... específicas. Ele tem um certo reflexo, né? Como eu digo, às vezes, se o próprio cliente puder, né? O importador ou mesmo eles conseguirem fazer o seu planejamento, às vezes ele tem 20, 30 dias, ele consegue, né? Um mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, ele consegue trazer isso no marítimo. Sim. Tanto que eu acho, assim, de tendência para 2023 no modal aéreo em específico o primeiro semestre, os primeiros 6 meses. Ele ainda vai ser muito afetado porque os preços do marítimo estão extremamente competitivos, né? Então, assim, ele ainda não pega a forma que deveria pegar de ter mais carga e esse crescimento que a gente teve aqui com a pandemia, como a gente conversou. Mas no segundo semestre ele deve voltar, porque, assim, o que eu imagino, né? Eu estou tentando prever o futuro. Mas o que eu imagino é assim, o primeiro semestre, a galera, os importadores, os exportadores, eles estão com estoque cheio, com preços de estoque ainda caros, porque tem uma importação lá com frete de $10 mil ou $25 por quilo, e blá, blá, blá. E até eles desovarem isso e aí começarem a recomprar, tem o tempo de produzir, mandar o pedido, blá, blá, blá. Eu acho que o primeiro semestre ele ainda vai ser um pouco fraco nessa questão transporte aéreo, porque se precisar, a galera vai optar pelo marítimo pelo custo. Mas no segundo semestre deve voltar, porque todo mundo vai ter que repor seus estoques, né? E se Deus quiser, o mundo vai encontrar o equilíbrio entre oferta e demanda aí, o mais breve possível, né? Sempre encontra. Mas tem que ser breve, entendeu? Para ter menos consequências. Mas eu acho assim, Alan, mas eu acredito que agora, depois do feriado chinês e depois também que acabou essa política de Covid-0, eu acho que o mercado chinês, principalmente que é o mercado balizador global, ele cria tração novamente. Então ele vai pegar agora por causa disso mesmo, porque eu acho que ele abriu as portas de novo para o pessoal ir para a rua, né? E tal. Mas saíram da água para o vinho. E faz pouquíssimo tempo isso. Então, o receio que eu li dos especialistas é ter mais uma onda de Covid lá, então é meio complicado. Ah, tá, aqui, ó, recebi a informação, episódio sobre a aérea é o 15, que é como funciona esse modal. Eu acertei, só inverter. Tem o 41, que foi o que mudou com a pandemia. Galera, é rápido. Tem mais um, olha, ó, 51, perspectivas do transporte aéreo. Viu? Tu acertou? Eu acertei os dois, porque 15 é 51 ao contrário, cara. Cara, olha o que o cara pensa, né? E eu com problema de memória no Covid, o cara, até essa relação ele faz. Mas enfim. Obrigado, Bim. De modal aéreo, vocês acham que tem mais alguma coisa a explorar nesse momento para tendências? Você está vendo, assim, sei lá, novas companhias aéreas entrantes? Como é que está a questão de vinda de novas aeronaves? Tem alguma parte eficiência, alguma coisa que... algum acordo no mundo que tu viu que está tendo problema? Tem algumas companhias, principalmente na Ásia, que elas viram uma oportunidade muito interessante, como a própria Ethiopian, colocarem vários cargueiros em rotas como Wuhan, Shenzhen, propriamente Xangai, e também agora estão botando em Xiamen. Isso aumenta, né? Se a gente está falando de um avião cargueiro do porte de um 787 ou 777 da Etiópia, a gente está falando de pelo menos mais 70 toneladas a 80 por aí, dependendo do modelo do avião, ou do quanto combustível coloca, até 100 toneladas. Né? Algumas outras que a Air Bélgica também, que ela tá entrando no mercado, ela está retomando, então é mais uma companhia cargueira. E a gente acredita aí que aos poucos outras companhias também elas vão querer novamente o mercado de passageiros, vão estar voltando aí com as suas malhas diárias. Tem até uma informação do aéreo, e eu sou bom no aéreo. Tu é especialista? Manda lá. Mas que eu vi, que é sobre passageiros, que durante a pandemia foram reconfigurados várias aeronaves e tal, por parte de fazer low cost, fazer mais busão, vamos botar assim. Sim. E agora o mercado de luxo, né, voltou com tudo. Não tem demanda para a galera que quer voar de primeira classe, de executiva. E eu tinha lido não até... Não tem oferta, é isso? Isso, não tem oferta. Então a demanda voltou, porque a galera voltou a querer viajar. Então, e quem viajava de executivo provavelmente vai querer viajar novamente. E como diminuiu a oferta desse tipo de assento, eu vi que aquela aeronave que era grandona lá... O A380. Isso, que tá todo mundo meio que abandonando.
Teve gente que tava voltando atrás, dizendo, opa, peraí que vão ter que usar isso de novo, porque o mercado de luxo voltou aquecido. Então, vai ter uma mudança aí nessa parte também, né? Porque... Sim. Então, a galera voltou a voar de verdade. Voltou. Então, isso é bom. Que bom. Isso parece que para nós é um sinal de que normalizou a pandemia, né? Que a gente vai viver com o Covid aí e que todos estamos mais seguros ou menos risco. Mais gordo. Estará com a gente, não adianta, né? A gente tem que encarar isso, que vai ser mais uma gripe aí. Não adianta. Tu lembra de mais alguma coisa que a gente deve discutir nessa parte? Nesse momento, não. Mais ou menos era isso aí. Legal. Então, assim, tendência de frete, basicamente, são esses níveis ou um pouco abaixo nesse primeiro semestre. Se eu pudesse opinar, eu não sei se tu concorda. E a partir do segundo semestre, a probabilidade é de pegar. E por que eu estou falando do segundo semestre? Porque mesmo que os estoques dos importadores em qualquer país esvaziem agora no primeiro trimestre, tem o tempo de fazer o pedido, botar em produção, para daí ficar pronto, para carregar. E aí a gente está falando de um lead time aí de pelo menos 30 dias de produção, mais transporte. E tudo vai acompanhando também as políticas econômicas dos principais países, né? Então isso pode puxar muito. Então se a gente tiver esse cenário não tão apocalíptico como a gente vê, mas os mercados se recuperando, Estados Unidos baixando sua taxa de juros, que começa a ser mais atrativo para os países emergentes, começa-se a ter uma maior circulação também de mercadoria nesses países. Massa. Eu tenho uma filosofia boa, pessoal. Eu estudo bastante a questão de estoicismo, uma filosofia um pouco antiga aí que serve até os dias atuais. E ele fala pra gente visualizar sempre o pior cenário. Porque daí se ele acontecer, tu não é pego de surpresa. Sim. E como tu imaginou ele, tu pode se preparar pra ele nunca chegar. Então assim, pior cenário é esse. Cara, os estoques vão continuar cheios, a economia vai frear, vai dar uma recessão, os fretes continuam baratos, mas não tem giro, né? Não tá tendo nada disso. Tudo melhor do que isso, tá melhor do que o esperado. Então eu tô ferrado, que eu sempre penso que vou ganhar na Mega Sena. Tem que pensar no pior cenário, não no melhor. É assim, tô brincando. Como é que é? Me preparo pro pior e trabalho e torço pro melhor, entendeu? É assim que tem que ser, né? Eu estava lendo também que, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos, até os bancos centrais europeus, se eles aumentarem muito as taxas de juros, isso fica muito ruim, principalmente para países como o Brasil, porque o dólar começa a ter uma evasão, os investidores começam... vai investir lá daí. Vai investir lá. É um pouco mais seguro. E com isso a gente vai ter uma pressão em cima do nosso dólar e começa a ter uma dificuldade maior para o mercado aéreo, porque daí vai aumentar o custo, né? Então o pessoal vai querer se programar mais para o marítimo, que o frete permanece, tem uma tendência aí de se manter pelo menos estável aí, pelo menos até a metade do ano. Então são perspectivas que a gente vai acompanhando e vai lendo. Aqui não adianta, eu não vou falar que tem frete baixo, porque dependendo para quem pergunta é sempre alto. Então, verdade. Tem muito fretes estáveis. Estáveis, é melhor. Bom, vamos entrar nesse mundo do marítimo então. A gente vai falar sobre as perspectivas e tal, mas o marítimo, cara, eu em 2022, 2021, a gente recebeu uma... Cara, eu acho que foi uma inundação de notícias, assim, bate recorde. Sei lá, o armador X... Acho que um monte de gente fez voodoo também. O armador X ganhou mais dinheiro que a Apple, sabe? Teve umas notícias, assim, das brutais, né? O armador ganhou mais em um ano do que em 10 anos. Enfim, né? Viam de um prejuízo absurdo. Não quer dizer que os 10 foram bons. Que não é novidade para ninguém. Ele veio de bastante prejuízo, até vir para esses lucros exorbitantes e tal, mas... sabendo que tem um mundo aí na frente, Feller, tu que é o especialista nessa área, de incerteza e de provável recessão, tu acha que os armadores eles vão agora começar a enfrentar essa possível recessão com mais conservadorismo, ou eles vão acelerar como eles aceleraram aí em 2021, 2022, com os investimentos, compraram agentes de carga, compraram terminais, compraram navios. E, cara, foram 2 anos de revoluções aí, né? Foi. Enfim, o que tu acha, cara? Como é que vai ser enfim, como eles vão se portar em relação a isso? Cara, eu acredito, para falar de 2023, a gente volta em 2008, porque foi a primeira grande crise na logística, na navegação, depois que o mundo começou a se globalizar ali no final dos anos 90. Então, que o container ganhou tração, assim, né? Em 2008, os armadores estavam
a bola toda também, comprando, aumentando capacidade, investimentos nas alturas, versus o PIB global. Em 2009 a gente teve a crise, então depois de 2009 para frente foram quase 10 anos aí, né? Em 2019, que alguns começaram a empatar e fechar um pouco no azul. Então, eu acho e acredito que sim, esse 2023 vai ser mais, digamos, inteligente e conservador por parte do armador, porque eu acho que é recente, né? Tá na memória deles, cada um teve um mais ou menos. Teve muitos que nem vão ter 2023, porque ficaram pelo caminho. Claro. Então, eu acredito que 2023 sim vai ter um perfil mais conservador por parte dos armadores. Eu acho que eles aprenderam a jogar o jogo. O frete, estando hoje em patamares aí que dá aquela baixada, barrigada, eu não vejo como uma grande preocupação. Eu acho que os armadores preveem essas baixas e é natural. Claro. É mercado, como falam, né? Então é demanda e oferta, ela faz isso. O que eles fazem é vão ajustando conforme a nova demanda, né? Então, se a demanda voltou a cair, demora um período até o cara ajustar o seu serviço de volta, começar a retirar a oferta. Então, assim, 2023 eu acho que eles vão fazer mais ações proativas comparada a 2009. Assim. Claro. Em 2009 ainda era muito cada um por si, tinha muitos players no mercado, então a concorrência era maior. Então acabava meio que sendo desordenado esse movimento, na minha opinião. Eu acho que 2023 vai ter um pouco mais de organização nos movimentos e eles aprenderam, cada um com a sua dor, né? Ninguém combina nada, mas é meio que, cara, foi agora, foi... É que eu acho que a ferramentaria que eles têm, né? Por exemplo, eu vou usar um exemplo melhorou assim. muito. Cara, os fretes estão caindo muito. A ferramentaria que eles têm, como, por exemplo, um governo tem, aumenta a taxa de juros para segurar a inflação, que é uma coisa que funciona. E alguns tentam congelar preço e não funciona e ficam fazendo isso ainda, enfim. O armador aprendeu que quando o frete começa a cair muito, o que ele faz? Ele começa a blank sailing para tirar oferta do mercado. Sim. E dizer, cara, ó, tá escasso, precisamos aumentar o nível de frete. Então, assim, não tem como isso ser combinado. É a única ferramenta, ou uma das únicas ferramentas que o cara tem. Ah, mas todo mundo faz blank sailing junto. É a ferramenta que o cara tem, entendeu? É isso que ele pode. Ou vocês querem que volte para $50, $25, né? Que não é saudável, entendeu? Tipo claro. Assim, eu acredito que sim, vai ser um ano mais conservador. Porém, tem várias... Mas tu entende que ter blank sailing é conservador, né? Porque eles fazem isso sempre, né? Enfim. Até porque o cara não vai querer ter um custo no navio batendo lá, tá parcialmente fazem também, sempre, né? Só que assim, além dos blank sailings, que é o mais conhecido e o mais óbvio, né? A ser feito, que é só retirar a oferta do mercado. E imediata, né? Porque normalmente é feito no próximo mês, assim. Apesar de que alguns blank sailings são programados com certa antecedência. Feriado chinês, por exemplo. Eu vejo que eles vão muito na linha, tipo assim, há muitas informações do mercado que eu vejo por aí, tanto dos armadores quanto dos clientes, exportadores e importadores. Cara, mas vai começar a chegar frota nova, né, que é uma verdade. Vem muita frota, já começa a entregar em 2023, mas a grande maioria é 24, 25, se eu não me engano. Alguns compraram mais, outros menos, né? Então, começa a chegar uma capacidade maior no mercado. Porém, eu acho que eles vão fazer dispositivos, isso já é um fato. E não é um fato porque não foi realizado ainda, mas já tem bastante notícias sobre que é a parte de sucatear navios e container, né? Que é a capacidade. Então... Cara, mas tem uma conta que vai parecer complexa falando, mas ela é mais simples, que é assim, ó. Sim, estão chegando navios novos, né? Eles são mais eficientes, eles são novos, então a probabilidade de dar menos problemas, blá, blá, blá. Só que, por um outro lado, quando todo mundo pensa em, mas aí vai aumentar muito a oferta mundial e tal, existe uma contrapartida que vai, em tese, para entrar em vigor esse ano, que é o IMO 2023, também, que faz o seguinte, que está para controlar emissões de carbono e algumas outras CO2, coisas. CO2. Eles vão... Enxofre, isso mesmo, desculpa. Eles vão fazer o quê? Eles têm que melhorar o equipamento e navegar devagar. Então, assim, eu lembro que eu estava conversando com um armador, agora acho que foi em janeiro, se eu não me engano foi em janeiro ainda, ou dezembro. Ele falou assim, sabe, para eu ter um serviço, sei lá, semanal da China para o Brasil, eu preciso ter pelo menos, 8 navios, vamos botar 6 navios, que é
dá 30 dias de trânsito até Santos, e aí tem essa rodada, assim, Sim. sai um navio por semana lá da China, chega um navio por semana no Brasil e tem que estar alguns em trânsito ali para fazer essa rotação semanal. Como eu vou ter que desacelerar, eu não preciso mais de 8 navios, talvez eu precise de 10. Porque eu vou navegar mais devagar para os navios não tão eficientes e manter o que os navios forem eficientes, né? Então, tem sucateamento de navios, tem parar navios para melhorar os seus equipamentos, instalar coisas, tem diminuir a velocidade de navios. Então, esses novos navios, talvez eles não desestabilizem tudo, né? Talvez eles sejam aquilo que precisamos para manter tudo estável, mais eficientes na questão de enxofre e CO2. Em tese, vamos trocar 6 por meia dúzia, parece. Talvez. Tem uns dados aqui que eu acho que Vai é lá. legal a gente falar. Também não gosto muito de dados, porque cada hora muda um pouco. Então, Nós temos que trabalhar com o que temos. Né? Exato. Não tem o que Então, a fazer. Drillris, que é uma empresa de consultoria e tal, dessa área de navegação, a gente tem para 2023 uma possível aumento de demanda, né, de 1,9% no transporte marítimo. Daí alguém vai se perguntar, mas o mundo está indo para recessão. Não, sempre vai ter aumento de capacidade. O mundo crescer baixo de 2% é recessão. É meio que ilógico, né? O mundo sempre tem que crescer mais. E aumento de capacidade vindo desses novos navios e o schedule, confiabilidade do schedule voltando para os níveis de 70%, 80%, a gente teria um aumento de capacidade de 34%. É insano. É muita coisa. Se nada fosse feito. Claro. Então, assim, também junto vai ter o quê? Aí que é onde entra a parte de sucatear frota, que é container, né? E navio, que tem aqui 2,5% da frota deve ser sucateada, comparado todo o volume da frota de 2022. Então, assim, aqui eles dizem que vai ser o segundo maior ano desde que se foi feito. O último maior foi em 2016, depois de 2015, que foi a quebra da Rangin. Então, assim, tem uma previsão de sucatear pelo menos 600 mil teus, contêineres de 20, equivalência, tá? E que em 2015 foi 660 mil teus. Então, assim... Sai container, sai navio, sucateia... Eles vão fazer todo esse movimento, além de que um outro movimento que eu já vejo que deve ser feito, né? A gente não sabe, vai ser retardar a entrega desses novos navios. Se o mercado não estiver aquecido, que é o que tudo indica, a ponto de receber todos esses novos navios, eles vão retardar... Pelo menos a colocar eles normal, nos serviços. Assim. Né? Na época que eu trabalhei em 2008, lá na CSAV, que hoje foi Fusão Carrapag, eu não vou lembrar os fatos, para ninguém ficar chateado comigo, mas eu lembro que foi retardada a entrega de 6, 7 navios na época, e eram para serem entregues bem na crise, assim. Então, aí foi retardado 1, 2 anos. Não, estaleiros, segura um pouco aí, vamos entregar mais lá para frente, para ver se o frete se recompõe. Então, eu acho que vai ser parecido agora em 2023, vai ser esse mecanismo de sucatear. E o IMO 2023 é a melhor desculpa para o armador fazer isso. Claro, então, claro. Apesar de que eu li uma notícia de que as multas não virão em 2023, eu acho que os armadores estão realmente querendo isso, assim. Eles estão todos tentando ao máximo pedir navios mais eficientes, melhorar os seus equipamentos e sucatear o que precisa. Eu acredito muito nisso, eu quero salvar o mundo, mas isso era de 2020 e todo mundo fechou o olho. Sim. Era o IMO 2020, todo mundo fechou o olho, tocou pau, carvão. Estamos em 2023. Então, tinha Maria da Fumaça no mar aí, tá tudo certo. Tá. Então... Deixa eu passar uns números aqui que o pessoal da Logcomex nos passou. Sempre em relação ao Brasil, tá, gente? Então, na importação marítima no Brasil, comparando 2019 a 2022, ficou assim. 2019, vou falar um número aqui, 2.361.000 teus. Para 2020, caiu 4%. Daí, 2021 cresceu 20%. E 2022 caiu 0,8%. Então, assim, o mercado está vindo numa tocada de 2021 para 2022 com menos teus e é esperado em 2023 ainda uma queda. Já para exportação do Brasil para fora, em 2019 a gente tinha 2.662.000 teus. Então o Brasil no total aí tem 5 milhões de teus aproximadamente em 2019. Na exportação era 2.662, cresceu 10% em 2020, cresceu mais 6% em 2021 e aí caiu 8,72% agora em 2022. Então também teve queda nesse mercado. Tem uma vírgula só nesse dado, que a fonte que é logo Comex, ele pega container. Então, mas só
de container, né? Claro. Que é só transporte de container. Claro, então, a nossa exportação ela não caiu do Brasil. Então também claro. mercado de comparado container, de container, sim, mas então, tem os breakbooks e outras coisas. Só o pessoal achar que o mundo está indo não, errado a gente a nossa expo está bombando. A gente está bem, a gente está bem na exportação. Muita coisa que migrou para dentro do breakbook, aí, principalmente pela competitividade, falta de espaço, etc. Né? Bem colocado, Félix. Então, assim, num geral, o mercado, comparando 2021 com 2022 de containers, em número de TEUs, caiu 5%. De 2021 para 2022. Então, a gente já teve uma queda aí, como essa informação. Eu tenho uma informação diferente da tua, mas é como a gente fala de expectativas e essas empresas de consultoria vão fazendo isso, que a gente chama de especialistas, né? Os especialistas, que nos disseram, ali, do que eu li como vão ser entregues muitos navios até 2025, a capacidade ela deve crescer daí com todo esse movimento até 2025 em 10%. Que é um número até razoável daí, entendendo que vão sair navios e outros vão entrar e que a eficiência vai melhorar e que a recessão pode durar só 2023 e 2024 melhorar ou até o segundo semestre de 2023 depois melhorar. A gente não sabe, né? Mas é isso que eu tenho de informação. E aí o que a gente pode dar de sugestão ou de dica assim de, cara, qual é a perspectiva do mercado? Eu tenho aqui a minha opinião, que é assim: demanda baixa e fretes baixos no primeiro semestre. Igual o que está no mercado aéreo aí. Uhum. Por quê? Estoques cheios, blá, 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 tudo aquilo que eu já falei em relação a isso. Vão aumentar consideravelmente o número de blank sailings, como a gente comentou, porque, de fato, eles vão usar esse mecanismo para, pelo menos, manter o frete estável, para ele não baixar até $25, $50, como foi uma época aí, 2015, da China para o Brasil, que você compra um barrilzinho de Heineken mais barato que traz um container inteiro cheio de coisa, enfim, né? Paralelo fácil de entender. Mas para o segundo... e tem uma outra coisa que vai acontecer no primeiro semestre, que é os armadores se matarem entre eles para carregar o pouco de carga que tem, né? Vai ter uma competitividade absurda, a gente já está sentindo um pouco disso. Mas já para o segundo semestre já deve melhorar um pouco, esperando aí a baixa de estoques e tal, né? Enfim, o mundo girando e as coisas acontecendo aí. Enxerga assim também, Feller? Tem mais alguma coisa que tu vê que eu... Não, até estava confirmando ali, a parte do 34% de aumento de capacidade em 2023 se entregasse todos os navios programados e não sucateasse nada e não tivesse nenhum congestionamento no mundo. Tipo assim, que é a capacidade, eles chamam, tipo, tem a capacidade nominal e a capacidade de carga no mar de cada armador. Entendi. Carga não, de carregamento, só que ela fica parada, represada. Então acho que por isso também estava muito fora. Mas eu enxergo que sim, a gente vai ter... Isso até é louco, né? Desculpa te interromper, mas tudo isso que a gente está falando são perspectivas se nada de errado acontecer no mundo. Se um canal de Suez não for travado de novo, se não acontecer, explodir pior, sei lá, uma guerra na China com Taiwan, né? Assim, se o mundo continuar assim, como ele está seguindo. Às vezes até é uma loucura de fusão, essas coisas, como a gente vê as companhias aéreas, os armadores entrando nesse mercado aéreo, né? Então, carregando o e-commerce, né? Tirando essa receita que é muito grande das companhias aéreas comerciais, então pode ser movimentos abruptos. Um fato que a gente pode ter agora, e não tenho exatidão do valor, mas a gente vai começar a ver agora nos próximos trimestres o resultado de armador. Tem-se também nesse estudo da Drillers aí que o armador ainda este ano, a indústria, né, shipping, tá? Não é um armador específico, deve ter um lucro lá, EBITDA, de $100 bilhões, tá? Ainda é um valor muito alto considerado 2019. Claro. Então, assim, por que isso? E aí é onde que eu vejo que 2023 entra um pouco. Que eles não vão ficar perdendo dinheiro por muito tempo. Por isso que vai ter uma parte mais conservadorismo. Não vão ter os lucros exorbitantes que se tiveram, né? Que foi por conta de total... Mas eles vão ter que ganhar dinheiro para cumprir as necessidades do IMO. Não faz se a gente saiu de 20 para 6 players aí principais no mundo numa década, se a gente tiver outro década dessa, a gente vai ficar com 2. Então, assim, não faz sentido. Então, eu acho que sim vai ter mais ações nessa parte. Ou frete, nesse primeiro momento, vai ser meio que para balizar o mercado, vão ajustar, mas já tem vários anúncios, já está acontecendo de
Serviço da Ásia para a Europa, eu já fiquei sabendo que a Armador tirou de 5 serviços totais que tinham, tirou 4 e entrou no joint com outro. Então, assim, já é uma redução de 60% daquele armador. Ásia para Estados Unidos, eu já vi movimentos pós-feriado chinês de algo na ordem de 40% de cancelamento. Então, assim, são ações que os caras vão fazer mais drásticas, mais rápidas, para estancar rápido e passar o ano empatando, ganhando um pouquinho, porque não faz sentido ficar o ano inteiro perdendo. Só que isso deve se balizar para o segundo semestre, porque o primeiro semestre vai ser um ensaio, aí vamos botar assim, porque tá muito agora, em cima da hora. Legal, bom saber disso. Vamos entrar numa outra parte que é... A gente fala bastante de como a tecnologia pode, de repente, ajudar, né, nesses cenários e tal. Aqui até botamos um exemplo, né? Foi lançado o ChatGPT lá, que é um robozinho milagroso. Escreve melhor que muita gente. Escreve melhor que todos nós, enfim. A gente fez um teste, né, na empresa lá, ele classifica até NCM, não sei dizer se certo ou errado, mas ele dá uma resposta. Então, assim, entre outras coisas, a gente tem, sei lá, o CCT, que está para sair agora no aéreo, já está funcionando, enfim. Como é que vocês veem, assim, cara, essas plataformas digitais, essa parte tecnológica, ela consegue ajudar nesse momento de crise? Vocês se sentem, assim, seguros usando essa nova ferramentaria que a gente tem para passar por isso? Como é que vocês estão vendo isso? Eu confesso, Alan, que hoje eu testei essa... O ChatGPT? Isso, eu testei essa... Podemos dizer uma plataforma, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta, né? Um recurso ali. Eu achei bem legal porque... Chama de botzinho. É um bot ali que captura ali as informações. Mas é que assim, eu sempre também gosto de estar passando para os nossos times internos comerciais algumas informações de mercados que é o que a gente carrega, informação, digamos, né? O nosso carro-chefe é a informação. E realmente ele me deu muita informação relacionada a sites que me dão estatísticas. E ele de uma forma muito ordenada. Então, são recursos cada vez mais, eles vêm a facilitar a nossa vida. E acredito que vai ser, né, cada vez mais a pegada das empresas, trazer essas tecnologias para que os clientes tenham uma experiência cada vez melhor, uma experiência cada vez mais única que atrele ele àquele determinado produto, aquele determinado serviço. Entendi. E para ti, Fela? Cara, pra mim, 100%, assim, eu já sou seguro com isso há muito tempo. Eu não sou um tech addicted, muito fodão. Só, tech addicted. Tô aprendendo com o Silvano. Vocês estão fazendo inglês juntos? Sim, não, juntos isso aí é no dia a dia, mas tá bom. Tá. Mas é legal falar uns termos em inglês no meio pra dizer que o cara só um summer schedule. E a parte da tecnologia e tudo mais, informação, eu acho que sim, já vejo, já é realidade. Tipo, eu não sou tão novo, mas nem tão velho, tipo assim, cara, antes para ter uma consulta de frete, a gente dependia de livro, tá ligado? Tinha caderno, isso não faz nem 20 anos. Tá? Aí começou por e-mail, tabelas Excel, hoje em dia é online, tipo assim, a gente já tem ferramentas online que dá frete a exemplo de um decolar.com, né? Fazendo um merchan. E tipo assim, a segurança em si da informação é a mesma que tu contratar uma empresa de viagens e tudo mais. Eu acho que não tem mais mistérios, assim. Eu já tenho essa segurança, já tem, acho que, cara, se não 100%, 90% dos armadores principais, todos eles já estão nessa parte digital. O frete é lá, tu faz a contratação por lá, segue o book por lá, tu não fala com mais ninguém, então já faz um tempo. No aéreo, eu acho que era até antes disso, né? Já tinha essa dinâmica. Para passagens mesmo é 200 anos antes. Agora para carga, como é que tá? Passagem, check-in, né? Os aeroportos cada vez mais modernos e cada vez mais robotizados. Tem aeroporto, se eu não me engano, de Hong Kong, a carga previamente ela já chega totalmente automatizada, então o capital humano para fazer o manuseio é cada vez menor. Então, desde o armazém do agente, né, do parceiro logístico que vai fazer toda a parte de consolidação, ele já sai todo com a parte de etiquetagem, né? Então é como se fosse até o porto de Rotterdam, que é operado de via remoto, né? Então tem tido essas facilidades nesses aeroportos maiores assim também. E com relação a futuro presente, vamos botar assim, eu acho que sim, os operadores logísticos da região, né, envolvidos na cadeia, tem que se digitalizar todos, botar quanto antes, tipo,
vai ficar tudo digital, online, instantâneo. É mais fácil aprender a usar rápido, né? Ao invés de ficar reticente aí. Se tem a tecnologia, por que não usar, né? Tipo, eu acho que não faz muito sentido. E aí tem aquelas coisas que a gente entra, né? Desculpa te interromper, Silvano, mas tem as coisas que a gente entra, assim. Eu faço essas perguntas para alguns clientes lá na Royal, que é... você manda um e-mail para cotação, sei lá, com 3 agentes, 5 agentes, espera... Às vezes um cara responde 5 minutos, o outro demora, sei lá, 2 horas, o outro 3, o outro 5... Sendo que você podia ter, de repente, cada um desses operadores ter sua plataforma online, você pegar esses fretes e os seus comparativos em 5 minutos. E daqui a pouco ter um busca-pé dos agentes que vai... Sabe? Por que não, entendeu? Tu se adaptar. Se tu já se adaptou aí só pedir um iFood, um Uber, ao comprar uma passagem aérea, por que no Comex ainda tem que ser daquela forma, assim, um PDF, por e-mail? Enfim, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso e um pedido para que todo mundo consiga o quanto antes migrar para essas novas tecnologias, porque elas vieram para facilitar, para salvar tempo, dinheiro, para ter, sei lá, acho que melhores informações. Né? Uma das coisas que eu acho até que a tecnologia pode ajudar é que essa previsibilidade, que é quase impossível de alcançar, com fatos e dados a gente consegue entender, pelo menos, para destacar tendências. Então, assim, hoje, com muita informação que eu tenho de como é que foi o volume, como é que estão os estoques dos clientes, etc., eu posso te dizer mais ou menos se o frete vai subir ou descer. Pelo menos com mais assertividade do que não olhando nada e só botando o dedo na boca e levantando para ver para onde vai o vento, entendeu? Então, tem coisas na tecnologia, óbvio que a gente citou aqui o ChatGPT, que é essa inteligência artificial que pode te ajudar em um monte de coisa, como vão vir outras aí, como tem o portal da Royal, ou entre outras coisas, tem empresas com a parte de cotação de frete, onde todos os operadores entram na plataforma, tem empresas que gerem a sua importação e sua exportação e que automatizam fluxos de trabalho, enfim, tem um monte de coisa. Todas elas visam melhorar a eficiência, ajudar, principalmente nesse momento agora, que é onde a eficiência é valorizada, né? Onde o lucro menos o custo tem que sobrar um resultado positivo. Que não é muito o que a gente deve ver aí no próximo trimestre, pelo menos, certo? A pandemia nos ensinou muito também a se digitalizar cada vez mais, né? Imagina o salto que deu principalmente essa questão de fintechs, né? Os bancos como a Nubank, a C6, a Inter, são bancos digitais que tu não podia mais ir no teu banco. E o e-commerce, né? Então, absurdo, o próprio e-commerce, então, até imagina, tu não vai mais numa instituição financeira, uma coisa que era, sabe, nossos pais tinham a literal caderneta de poupança, que era uma cadernetinha, cara. Não dá. Eu não lembro disso aqui. Não, eu acredito que a experiência é positiva nessa parte do mundo digital. Eu já tenho essa confiabilidade e utilização de plataformas há muito tempo. Até antes da pandemia, alguns armadores já tinham lançado. A gente já usa na Royal há um tempo. Mas, assim como foi o e-commerce para muita gente, a pandemia foi rápida, eu acredito que, e espero, na verdade, é uma torcida, que o mercado de logística também vá rápido, porque... Por que tu confia no frete que as casas de banheiro te mostram lá e não vai confiar no frete do armador ou de um agente de carga que está digital? Eu acho meio incoerente, né? Mas a gente sabe que ainda tem gente que gosta de um e-mailzinho. Se a gente partir, como o Arlon falou, da ideia de um busca-pé ou de um site que vai te fazer um rating do negócio, por exemplo, tu pega um iFood, vamos tentar comparar. Se já parou para perceber que se tu for naquele restaurante que tu pediu a tua comida, ou se tu for lá, o tempo de demora que tu tá lá é um pouco maior, tipo, eles prezam pelo rating que é colocado na plataforma. Então, às vezes, a gente até vai ser, né, uma forma até de nos mensurar. Claro, né, claro. Pela eficiência. E ter mais dados e feedbacks e etc. Bem legal. Bom, a gente deu um panorama aí do pior cenário, como eu tinha falado, do que pode acontecer, né? Mas agora a gente vai entrar assim, tá, e para quem tá nos ouvindo, qual é o conselho para passar menos pior ou bem por esse caos que a gente prevê, ou que a gente imagina que possa acontecer? O que vocês podem dar de ideias aí? Tem um saudoso ex-colaborador nosso que ia dizer T de trabalho. Eu acredito, não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o ano é difícil, assim como foi X crise em tal época, X crise em 2009, X crise em não sei quando. Crise, ela vai vir e vai passar, é a única certeza que todo mundo tem, né? Normalmente ela não é tão grande como o período da bonança, né? Então, normalmente uma crise
tem 2 anos no máximo e o período de bonança é de 6 a 7 anos. Legal. Historicamente. Mas eu acredito que o que a gente pode fazer para driblar isso é, cara, mais dados, mais estudo, prestar atenção no seu negócio, ser mais efetivo no dia a dia, verificar aquele cafezinho que antes dava frouxo, dá cortada, então dá para driblar um pouco a crise, que é a receita de bolo para todo economista, né? Tipo, cara, na crise segura, puxa o freio de mão com custos e aumento da eficiência. Então, porque tu não manda no mercado, tu não vai conseguir mandar no preço do frete, tu não vai conseguir mandar o cara comprar mais carga, então tu vai ter que ser mais eficiente nessa parte. É o principal dica que eu dou aí. E para ti, Silvano? O Feller falou algo que eu citaria também, algo nessa linha, que é o mercado ele se baliza, então a gente não controla. Então a gente controla o que a gente tem dentro, o nosso custo. Então acredito que olhar para dentro, olhar o custo. Eu estava lendo também esse dia sobre horizontalidade dos funcionários. Aquele funcionário não está rendendo, aquele departamento que ele não está tão efetivo, que ele está sobrando, digamos ali, poder aproveitar, fazer as empresas utilizar mais de treinamentos internos, ou seja, são custos que ela consegue mitigar para que no final do ano ela não tenha um impacto tão grande. Acredito que vai ser um ano de aperto de cinto total aí para que todo mundo possa atravessar esse momento que a gente está vivendo. Legal. Cara, eu tenho algumas outras dicas efetivas aí, imagino eu, né? E nós vamos colocar em prática aí e tentar fazer isso. Primeiro é assim, né? Como a gente sempre fala, eu acho que quase todos, se não todos os episódios do Teus e Tons, em relação a comércio exterior, foi falado isso. Planejamento. Primeira coisa. Vai lá e desenha os teus cenários, assim. Pior cenário, o que vai acontecer? Um mais provável, o que vai acontecer? O menos provável, o que pode acontecer? Elenca lá o que é ruim e bom e tenta... Eu sei que parece chato, né? Parece assim, tô tendo um diário. Mas se tu não fizer esse exercício, às vezes vai deixar aí algum dinheiro na mesa, ou vai perder alguma coisa, ou perder um bonde andando, porque tu não fez esse exercício de tentar olhar o cenário como um todo. Desde o cenário mais provável de acontecer até o menos provável de acontecer, para tu imaginar que ações, né, tomar. Usar os dados que estão à disposição, por exemplo, né, o nosso Banco Central disse que a previsão para 2023 é que o dólar fique numa média a 5,20. Pô, usa essa informação para alguma coisa, né? Pode não acontecer 5,20 explodir para 8 e pode ir para 2,5? Pode, mas pô, o Banco Central que controla a saída e a entrada e disse que a média, a previsão é 5,20, eu acho que você deveria usar pelo menos como um balizador da tua tomada de decisão, né? Esse é um dos, assim, acho que das coisas que eu falaria. A segunda aproveita esse mix de cenário que tu está fazendo e prepara a tua empresa e revisita esse mix todo dia. Então, assim, cara, aqui eu estou esperando o pior. Então, para o pior eu tenho que fazer o quê? Sei lá, eu tenho que cortar colaboradores, eu tenho que melhorar a eficiência da minha empresa, onde é que está a eficiência, babá. Não veio no pior cenário, começou a melhorar um pouquinho, já não age como isso, né? De repente já te adapta ao que de fato está acontecendo. A gente vai precisar dessa adaptabilidade porque o mundo está ficando muito rápido. O frete saiu de 1.000 para 10.000 num tiro e saiu de 10.000 para 1.000 de novo num tiro. Então, como é que nós vamos fazer meta para novembro e dezembro? Planeje seus próximos 10 anos, cara. Até os planejamentos estratégicos das empresas são cada vez mais curtos, né? Então, tem que ser mais como eu digo, assim, de adaptação mesmo. Tem que ser mais just in time. Tem que... mais adaptativo. Ó, falei meu termo em inglês do episódio. Faltava tudo. Aí, consegui. E o terceiro, que agora é uma dica de especialista, de alguém que está nessa área há uns 16 anos, sei lá, mais. É assim, ó, aproveita, cara, porque o frete está na baixa. Aproveita. Sabe quando tu importou a 10, 15 mil dólares e tu conseguiu fazer negócio? Imagina agora que tá 1.000, 1.500, 2.500, sei lá, depende. Você tem que botar na cabeça que agora, de repente, é uma hora de tu pedir pro teu parceiro, agente de carga, o armador, travar o frete por 6 meses. Porque se o frete cair de... Sei lá, tu tá comprando um frete de alguma origem para algum destino aqui no Brasil a 700 dólares. Se ele cair para 350, quanto que custa isso no teu produto? Vamos dizer que seja 0,02 centavos por unidade. Só que se o frete sobe para 10 mil de novo por algum problema que acontece, quanto isso vai ser de impacto no teu produto? Então, minha sugestão é aproveita, faz, de repente, algum contrato com 20%, 30% da tua mercadoria
para um contrato de longo prazo, cumpre esse contrato com o armador e com a companhia aérea, mesmo se ele cair, ou com o seu agente de carga, enfim. Deixa os 70% lá para o seu mercado spot e fica com a variação do preço, mas faz uma média, e essa média vai ser sempre saudável. Na pandemia a gente aprendeu, né, cara? Tu tem que... Apareceu os influenciadores de finanças falando, mas diversifica um pouco, cara. Põe um pouquinho no frete de longo prazo, põe um pouquinho no frete de curto, pega uma rota via Europa, pega uma rota normal, pega uma rota com mais conexão, uma com menos, para tu conseguir se preparar, porque se trava um canal, dá um tufão, tu tem outras rotas sendo utilizadas também, tu não pode seguir só no que é mais barato, sempre. Aí tu fica no risco de acontecer algum problema naquele que é mais barato, 100% do que tu tem, vai tá lá. Caro. A gente fala isso nos períodos bons e ruins, mas eu não acho que entra, né? Então tem que bater nessa tecla mais. Isso é bem colocado até, porque com o planejamento ali de cada um, sabe, o seu bolso, né? Porque cada empresa, indústria tem um perfil de valores. Eu acho que sim, é válido, né? Então, assim, hipoteticamente, né? O frete hoje está $2.000, vamos supor. E estavas pagando 8, né? Cara, trava a 3,5, que é um bom frete. Mas tem 2 hoje. Mas pode ter 8 amanhã de novo. Então... Mas é que muito aquela coisa, mas meu concorrente vai pagar 2. Mas só que depois tu vai ganhar. Eu sei que é difícil, porém... Porque, assim, travar também no limite hoje, que eu entendo, que é... Hoje está no negativo. Provavelmente nenhum armador, companhia aérea vai querer travar nesse nível, não vai. Nível. Também então, concordo. Eles vão lá pro break-even, segunda do dia, e de colocar... Empatar pelo menos e ganhar alguma coisa. Porque todo mundo meio que tá consciente, assim, né? Que o ano não vai ser de grandes lucros. Mas também ninguém quer ter grandes perdas. Então, cara, traz uma segurança com o armador. Quem tem um pouco mais de volume também ajuda. Quem não tem volume, procure um agente de carga, que seja nós. E... Chegou e vendeu o jabá dele. Que consegue consolidar e fazer um contrato com o armador. Sabe, se eu fosse cliente, eu ia gostar de comprar. Você ia gostar, né? É gordo. Ele fala meio palavra de inglês. Cara, não é, cara. Mas é que assim, é que ele me passa assim, uma transparência do negócio que é o importante. É que eu tô com a pressão baixa. Mas é uma verdade, assim, né? Isso a gente já fala, a gente faz, né? Então também não é, a gente não só fala. E funciona, né? Às vezes dói, às vezes fica feliz, mas não dói tanto porque tu for uma onda boa, tu for uma onda ruim, normal. E tu então, faz a média. Tu faz média, é isso. Tu faz média. Tu não quer levar a maior vantagem, mas tu também não quer levar a maior porrada. Tu faz a média e se mantém vivo, se mantém desde prosperando. Que tu planejou e botou lá no teu budget, que é 3 hoje. E aí, lá no budget, tu botou, eu quero gastar 1 milhão de frete esse ano, né, por exemplo. Cara, vê quanto ele pretende trazer, divide por 5, que é o dólar, 5,20, que o Banco Central falou, e tu sabe quanto tu quer pedir de frete, basicamente. E também fazendo link com isso, eu acho que também honrar os compromissos, eu acho que é importante. Com certeza. Porque muitas empresas no momento de bonança, tudo certo, mas quando vem a situação de que deu um drop muito... Deu uma queda, vai. Então, assim, quando o frete dropou, quando o frete subiu, eles querem esse rápido reflexo no custo deles. Mas assim, eu acho que também, assim como a gente tem os nossos contratos, a gente tem que honrar, eu acredito que toda parte tem que honrar, não é simplesmente... Mas é meio estranho, né, Silvano? Porque assim, os contratos de comércio internacional, principalmente na logística, não são contratos, né? É um acordo feito de um e-mail para lá e para cá, né? Agora, provavelmente, vai começar, de fato, os contratos. A gente já tem alguns contratos que, assim, não entregou, tem penalidade, está assinado e pode ser acionado juridicamente. Sim. Mesmo que não exista uma lei internacional onde tem a ONU é quem bate o martelo, ou a OMC, não acontece isso, mas tu já está mais amarrado e com mais receio sobre todas as partes envolvidas no acordo e nesse contrato tem que cumprir sua parte. E tem flexibilidade de contratos. A maioria dos bids, né, que é conhecido no marítimo, ele tem lá uma chavezinha que é, caiu 30% o bunker para mim, te reviso para baixo. Subiu 30%, te reviso para cima. Sim, é justo para todo mundo. Legal. Então tem essa... Bunker é a parte de combustíveis, né? Eu tô me fazendo aqui. Petróleo. Tô me fazendo aqui só pra gente é o combustível deixar claro pros ouvintes. Então tem essa parte
que, cara, se caiu, caiu pra mim, caiu, beleza. Eu consigo te dar um pouco mais de desconto ao longo do ano, porque, como falou, não dá pra cravar, né? Mas também não vai espremer o cara pra ir num negativo. Então, claro. E também o armador não vai espremer o cara pra... Tá todo mundo pagando 1.000, ele quer cobrar os 8 ainda. E na pandemia a gente teve N exemplos, 2021, 2022, não lembro ao certo, de casos que, cara, o mercado caiu na proporção de 20%, 30%, né? Porque foi travado um contrato a 15%. Cara, tá todo mundo pagando a 10%, a gente conseguiu revisar contratos no meio do caminho, digamos assim, não numa boa, né? Mas explicando, cara, ó, vai ficar inviável, blá, blá, blá. E o armador falou, cara, não, beleza, faz sentido. Então tem que ter essa conversa franca com o cara e falar, cara, é bom pra mim, é bom pra ti. Tu vai ganhar dinheiro, eu também preciso trazer minha mercadoria a um preço excessivo. É isso que tem que ter esse entendimento, né? E lembrar também que, assim, na hora que você está planejando o seu custo com frete internacional, que é o real assunto desse podcast, não pega muito a média do ano passado, do retrasado, né, cara? Cada um é um ano. Pô, se tu pegasse para fazer em 2021, ou a média de 2020 ou 2019, você ia fazer o seu frete a $1.000 da Ásia pro Brasil e o frete chegou a 12. E aí, se tu fosse fazer o de 12 até 2022, de repente a média foi 6. Então... né? Tenta entender, conversa com os especialistas, meu. Conversa lá, tem muita gente nessa área que tem uma ampla visão e bastante dado para poder te oferecer, enfim, acho que pelo menos o melhor caminho, a melhor indicação de como planejar. Sim, com certeza. Beleza? Cara, temos aí a nossa última e boa pergunta. Vou até pegar aqui na pauta, porque na verdade eu sei qual que é, né? Mas eu vou ler só para fingir que é bonitinho. O pessoal leva tanto tempo escrevendo isso, né? A gente tem que... Eu nunca leio a introdução aqui, ó, tem umas coisas assim bonitas. Seja bem-vindo ao mais amado podcast. Então, eu não falei nada disso, então é complicado. Bom, agora, dica de ouro. Como é que a galera se mantém atualizada, assim, sobre tendências, sobre o que está acontecendo no mercado e tal? Vocês têm alguma dica pro cara, assim, cara, segue esse site, lê esse livro, vê esse Deus cara... e Tons. Essa é uma boa dica. Essa é a primeira boa dica. Essa é assim... Essa é a primeira boa dica. Se inscreve no canal. Cara, é blogueiro total. Eu tenho outro blog, mas outro aí? dia eu falei. Salto e Havaianas. Aí, ó, isso aí. @ Salto e Pra quem Havaianas. quiser saber sobre o que a minha viagens. mulher faz lá, porque eu participo junto Como com figurante. ela, de figurante, de viagens e bons costumes. É isso aí. Ô, Feller, atualização, mercado internacional. E aí? Cara, tem os tons, primeiramente, e se inscreve lá e tal. Acho que a gente traz bastante coisa real, né? Tipo, num idioma e num linguajar acessível. Eu acho que é o principal. Cara, leiam notícias sobre... Cara, diariamente, se não tem o hábito, mas semanalmente, ver como está o mercado. E pergunte também para o seu especialista, né? Que é seu fornecedor de frete marítimo ou seu consultor de contabilidade, quem quer que seja, como vem essas... Tem até a galera de investimentos, né, cara? Esses caras de assessoria de investimentos e tal, eles sabem muito sobre o mercado e o que está acontecendo, tendência de dólar e agricultura e um monte de coisa aí que pode influenciar, de fato, no... Exatamente. O comércio exterior ele não é formado somente da cadeia logística, né? Somente do transporte, que é o nosso carro-chefe, né? Então, eu acredito que tu tem que se manter informado de forma macro. Então, desde aquela informação lá sobre o mercado de grãos, de soja lá, né? Aquela estiagem que tem, que a gente às vezes não dá muita importância. Cara, fica antenado aqui dali. Fica antenado, por exemplo, nos movimentos, principalmente com o nosso governo, os governos que são diretamente ligados a nós, o que ele faz com o nosso dinheiro, o que ele faz de incentivos de obras, né? Que isso impacta diretamente no todo o comércio exterior. Acredito também que tem sites muito legais, eu particularmente gosto muito da IATA News, legal. Tem a IATA Press, que tem muita informação a nível global. Tem o banco Financial Bank, se eu não me engano, que ele também traz muita notícia de mercado. Então, são... Tem um site chamado seaintelligence.com, que é bem bom. Tu consegue ver algumas informações. Datamar, propriamente. E para quem gosta daí de algo mais intuitivo, interativo, eu gosto muito no YouTube dos Jovens de Negócio. Legal. Porque os Jovens de Negócio, eles trazem as informações assim de forma bastante clara e sem posicionamentos, né? Então, de forma política, que eu acho que às vezes embaraça e atrapalha um pouco o discernimento, né?
daquilo que a gente precisa. Então é bastante legal, interessante, que fala bastante sobre tendências, economia, mercados. Eu vou fazer um jabá aqui e vou dizer a newsletter da Royal Cargo. Porque a newsletter da Royal Cargo é preparada para fretes internacionais, nacionais, tudo relacionado à logística. Tem lá todos os mercados, todas notícias, as informações. lockdowns e... Tudo, cara. Se o porto está recebendo bem carga, não está. É bem interessante. Provavelmente a gente vai conseguir deixar o link aqui embaixo, nunca tenho certeza. Eu ia perguntar como é que o cliente... Então, tem um link lá, você vai se inscrever ali, é bem facinho. Muito bem lembrado. Eu gosto muito, assim, porque a gente pega as notícias frescas e manda toda quarta-feira. É formado pelo time de especialistas no assunto também, né? Mas a gente dá bola pro especialista médico, que diz o que a gente tem que fazer, a gente faz, mas o de logística não. Exatamente. Entendeu? O de logística a gente quer fazer o nosso jeito. Eu vou... Cliente, não me matem. Eu já usei esse exemplo uma vez. É complicado. Com cliente, tomara que ele não veja. Mas eu sentei na frente dele eu sentei, ele falou, tá, eu quero pagar tanto com tal armador e não sei o que chega tal dia e fazer assim, tá bom, vou embora, velho, porque tu chega na frente do médico, tu fala que tu tá com câncer, quer fazer 3 radioterapia e tal, ou tu pergunta pro especialista, né? Mas essa não é uma crítica, né? Não, mas claro assim, a ideia é passar para vocês que assim, tem pessoas vivendo isso. Claro. E essas pessoas talvez podem te dar dados para tomar a tua melhor decisão. Então vale a pena consultar, perguntar o que acha, se esse é o caminho certo, dizer as dificuldades. Uma das coisas que a gente vê muito dando certo com empresas é a transparência na comunicação. Ó, eu preciso disso, eu posso só chegar até aqui e tal. Falando isso, qualquer um da cadeia, seja um despachante, um transportador, um agente de carga, consegue talvez te entregar o melhor cenário aí possível desenhado dentro da tua necessidade. Espero que faça sentido isso aí. Alguma coisa a acrescentar de dicas? Eu acredito que seja isso aí. É isso? Além das dicas de ouro ali, o network, velho, eu acho que se eu puder dar conselhos, principalmente para os mais jovens aí, que talvez não tiveram oportunidade, principalmente quando da pandemia, né? Então, cara, vá pra rua, velho. Vai pra rua, vai tomar cerveja, porque não bebe cerveja, vai tomar água. Troca ideia, com toma gás e café, limão, visita pessoas. Sai conversar, porque, cara, sempre tu vai aprender alguma coisa, e independente de quem quer que seja. O pessoal fica sempre, nossa, o dia que eu for no Intermodal, mas, cara, tem tanta feira local, em Blumenau tem bastante, Joinville, de maquinário, de Intermodal têxtil. já cansa um pouco já pra nós. Né? E isso é legal pro pessoal que tá começando. Às vezes o pessoal tem aquela ideia de muito glamourar, eu só vou ter network realmente quando eu for lá para Intermodal. Não, cara, começa por aqui. Aqui é interessante, tu vai ali, tu conhece a transportadora local, tu conhece a empresa que faz seguro local. Legal. Né? Eu acho que é bem interessante. Boa. Comércio exterior também vive de networking, né? Não tem jeito. Gente, acho que assim a gente encerra nosso primeiro episódio de 2023. Obrigado aí pela participação e presença. Opa, acho que completamos com sucesso aí essa parte de entregar um pouco das perspectivas de frete. A gente não falou nada de nível de frete, então tá bom, a gente não vai errar. Por isso que tu falou no início que a gente ia acertar, né? É aquela previsão do tempo, né? Tempo ensolarado com possibilidade de pancada de chuva e nevoeiro e tempestade. Esse ano vai ser isso. Entendi. Vai ser tempo com pancada de chuva, com possibilidade de muita chuva. Bom, se tu ouviu até aqui, gostou do episódio, passa aí para as pessoas da tua empresa, para quem é envolvido com o comércio exterior, para algum outro que toma alguma decisão na tua empresa. A nossa ideia é sempre trazer informação relevante, fácil de digerir. Não entendi, fala aí para mim, pode falar. Tem que olhar para a câmera, né? Pô, eu esqueço disso agora que é gravado assim. Aquela lá parece. Nos siga no YouTube, como eu pedi. A gente está em busca dos nossos 1000 seguidores no YouTube. Quero agradecer também a galera que ouve fora do Brasil, meu. A gente teve uma informação do Spotify bem legal, que nós somos ouvidos em, eu acho que é mais de 16 países aí diferentes. Caraca. O que significa que a galera tá viajando, que é aquele sonho inicial do comércio exterior, né? De sair, viajar e conhecer o mundo. Obrigado aí pela audiência de vocês e vamos para a próxima. Valeu, um abraço e tchau. Fechou? Agora vamos gravar o César Menor. Será que se a gente